Bem-vindos a mais um especial Territórios. Esta semana regressamos a Trás-os-Montes para lhe mostrarmos mais alguns recantos, história, cultura e tradição desta região. Os monumentos que encontramos espalhados por todo o território são pedaços da história do povo, memórias do passado que permanecem até ao presente. Na antiga Cidadela de Bragança, encontramos um dos edifícios mais emblemáticos da cidade, a Domus Municipalis, um dos mais importantes testemunhos da arquitetura civil do Portugal medieval, um edifício único em toda a Península Ibérica. A cidade inicial de Bragança situava-se aqui, nesta pequena colina, a fortificação rodeava toda a povoação. Depois tínhamos a zona, digamos, militar propriamente, que é a Alcáçova, e depois aqui dentro, realmente num local de destaque também junto à Igreja de Santa Maria, temos então a Domus Municipalis, que, como eu disse, é uma cisterna que tem a sua 2/3 da sua construção enterrada, portanto é uma cisterna que ainda hoje em dia funciona, e depois a parte de cima, uma parte edificada. Mas é a sua dupla função que a torna um edifício singular. Além de cisterna, a Domus de Bragança servia também como sala de reuniões do Conselho Municipal. Nós temos hoje em dia um edifício de características estilísticas românicas, um edifício de utilização civil e que é realmente um exemplar único em termos desta arquitetura em todo o país e mesmo em termos ibéricos. Não temos mais nenhum edifício deste tipo construído no período medieval com uma utilização marcadamente civil. A utilização deste piso como local de reuniões levou a adaptações do edifício. Estamos agora no interior da Domus, um espaço que agora nos apercebemos melhor que realmente tem este piso superior, que serviria então inicialmente para reunir os elementos da variação municipal, depois mais tarde adaptada a uma utilização mais administrativa, digamos assim, do edifício. O edifício, como eu disse, foi dividido em duas partes, foram abertas portas diretas para o exterior, e, portanto havia aqui até final do século XIX uma utilização administrativa do edifício como sede da Câmara Municipal. E aqui por baixo percebemos agora que temos aqui uma série de aberturas, que são as aberturas que dão para a cisterna. Portanto, a cisterna está aqui por baixo de nós, ela é uma cisterna abobadada em arco e, portanto, tem a dimensão que tem este edifício. Portanto, permitiria acumular água. Os pormenores decorativos também têm características particulares. Podemos ver aqui estes bancos, enfim, que percorrem as paredes, e num destes bancos encontramos aqui os restos do que seria um jogo que é frequente encontrarmos em edifícios da época medieval, um jogo que era jogado, enfim, tipo jogo do galo, com peças e que, enfim, teria que ser jogado pelas pessoas que se sentavam aqui ao lado e que permitia, portanto, fazer esse passatempo. É um sítio interessantíssimo de visitar, pelo valor patrimonial que encerra, não só a Domus Municipal em si, mas todo o conjunto da cidadela. Se precisa de uns dias de descanso, a próxima proposta é para si. O Hotel Rural Casas Novas é um solar do século XVIII, situado numa colina na pequena aldeia de Casas Novas. Um local onde impera o sossego, um edifício histórico com todas as comodidades dos tempos modernos, que se revela um bom ponto de partida para conhecermos a região. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Hotel Rural Casas Novas. O meu nome é Fernando Moura, sou o diretor do hotel. O Hotel Rural Casas Novas foi baseado na recuperação de um solar do século XVIII, que foi construído em 1749. É um exemplar perfeito da arquitetura barroca da época. O hotel está dividido também em duas componentes, que é parte do solar existente, e depois temos uma ala totalmente nova. Convidamos-los a entrar. Encontramos-nos agora na parte interior do hotel. Tentamos utilizar os espaços mais nobres do solar para fazer os espaços comuns do hotel. Neste momento encontramos-nos na zona da recepção. Um dos pormenores que gostaria de realçar e de mostrar era estas arcadas romanas que se encontram neste hall de ligação, que para eles poderem suportar todo o peso da cozinha antiga, de uma cozinha transmontana, tiveram que criar estas duas arcadas romanas.
Aqui também é onde é que termina o edifício existente e depois nasce uma nova construção. Agora estamos numa ala que faz parte do hotel, a ala nova, e vamos conhecer um dos quartos. Nesta área que nos encontramos agora é a parte do spa, que é um dos produtos que está incluído no preço já do alojamento no hotel, que inclui o usufruto da zona da piscina, jacuzzi, banho turco, sauna. Também temos serviços de massagem à disponibilidade das pessoas. Há mais de um século que as águas termais de Pedras Salgadas são conhecidas pelas suas qualidades terapêuticas. O histórico edifício do SPA das Termas de Pedras Salgadas, recuperado pelas mãos do arquiteto Cisa Vieira, é um local propício para o relaxamento. Aqui pode usufruir de tratamentos terapêuticos, de beleza ou apenas relaxar. No Parque Termal de Pedras Salgadas, a natureza acolhe o visitante e acompanha-o até ao histórico edifício do SPA Termal, um local onde descanso e relaxamento são os ingredientes principais. Este era um antigo edifício do balneário de Pedras Salgadas, que foi totalmente recuperado pelo Cisa Vieira. O hall de entrada foi mantido exatamente como era, pela sua imponência, pelo seu valor histórico, que tem o nome das fontes e que identifica este espaço. Tudo o resto ficou apenas estrutura e é da mestria do Cisa Vieira. Antigamente nós tínhamos tudo o que é homens de um lado, senhoras do outro. Neste momento não se justifica e temos tudo o que é tratamento de bem-estar numa ala, tudo o que é tratamento com água mineral Pedras Salgadas na outra ala, além das piscinas e todos os tratamentos complementares que temos neste edifício. Na aula nós efetuamos tudo o que são tratamentos de bem-estar, como massagens, esfoliações, envolvimentos de rosto, ou seja, tudo o que é tratamento de corpo e de rosto nós efetuamos nesta aula. Muito mais para bem-estar, relaxamento. Cada vez mais as pessoas estressadas procuram este espaço. Nesta aula nós temos todos os tratamentos com água mineral Pedras Salgadas. A nossa água é única, extremamente mineralizada e tem indicações terapêuticas para tudo o que é sistema osteoarticular, musculoesquelético e todo o aparelho digestivo. Além disto, temos ainda de toda a parte de ORL respiratório para sinusites, bronquites e que tem resultados extremamente visíveis. Deste lado, como vê, temos aqui o duche de Vichy,
que é um tratamento muito relaxante, além de terapêutico. E temos ainda as banheiras de hidromassagem, o duche de jato e toda a parte mais lúdica, como sauna e banho turco. As águas terapêuticas de Pedras Salgadas mantêm as suas características termais num espaço que foi remodelado e modernizado e que acolhe agora também as mais inovadoras técnicas de relaxamento e bem-estar. E depois do merecido descanso, é tempo de fazermos um gosto ao paladar. Em Trás-os-Montes a tradição serve-se à mesa, mas mesmo as receitas mais antigas têm acompanhado o passar do tempo. Por isso, o que temos para lhe propor é um menu tipicamente transmontano, mas confeccionado com um toque de inovação. Pegar na nossa cozinha um pouco antiga e inová-la. Nunca esquecendo a essência dos produtos, claro, elaborando de maneiras diferentes, de técnicas mais inovadoras, mas nunca desvirtuando o verdadeiro sabor do prato. Apresentamos-lhe um menu com os melhores sabores transmontanos, confeccionados com um toque de inovação. Comecemos pela entrada. Um mini hambúrguer de alheira em cama de cogumelos. Pegar na alheira, tirar a pele, a tripa desidratada. De seguida, vou pegar no molde e vou moldar a alheira até ficar bem compacta. Entretanto, meto o sauté ao lume, tosto a alheira de um lado e do outro. Entretanto, vai ao forno a 180 graus, mais ou menos 10 a 15 minutos. Pego no mesmo sauté e adiciono um pouco de azeite, alho, cebola, deixo refogar um pouco, refresco um pouquinho de vinho branco e adiciono os cogumelos, finalizando com ervas frescas. Pronto, agora seguimos à fase de empratamento. Seguimos para o prato principal. Bochechas de porco do Barroso cozinhadas em vinho com puré de castanha. Pegamos um pouco de vinho do Barroso e adicionamos num tacho metade vinho do Barroso tinto e metade vinho do Porto. Entretanto, adicionamos as bochechas de porco, onde vão elas cozinhar durante 5 horas enlumbrando. Adiciono as bochechas e deixo estar mais ou menos enlumbrando 4 horas de cozinhar. Entretanto, a cozer as castanhas, tendo as bochechas cozidas, vamos pegar na maçã e vamos fazer um chutney. Uma compota normal, mas só que é agre. Tendo o chutney pronto, terminamos as bochechas, a cozedura das bochechas, vamos então virar para o empratamento. Pronto, e desta maneira finalizamos o nosso prato. Chegamos finalmente à sobremesa. Fazer uma pera bêbada recheada de gelado de canela. Pronto, pegamos na pera, descascamos em forma oval, fazemos uma ranhura para o design do píncaro da pera. Entretanto, cozemos a pera com vinho do Porto e vinho tinto, metade, um pouco de açúcar e anis estrelado. Entretanto, a pera normalmente é a 120 graus, 15 a 20 minutos a cozer. Retiramos a pera para o lado, a gravilha de caramelo com amêndoa. Fazemos a caramelização do açúcar, juntamos um pouco de amêndoa. Entretanto, com um pouco da calda onde cozemos a pera, vamos solidificar 2 gelatinas demolhadas. Pronto, entretanto, vamos passar para o empratamento. E é com esta trilogia de doces que fechamos o nosso menu. Aceita a nossa sugestão e descubra estes pratos que são uma verdadeira sinfonia de sabores transmontanos. É tempo agora de lhe falarmos de uma das imagens de marca mais carismáticas da região, o burro de Miranda, uma espécie em vias de extinção, conhecida não só pelo papel importante que desempenhou nas tarefas rurais, mas também pela sua teimosia. É conhecido pela teimosia e por ser a imagem do Planalto mirandês. Falamos do burro de Miranda, uma espécie em vias de extinção e que historicamente sempre esteve ligada à economia da região pela sua aptidão para ajudar nos trabalhos agrícolas. Não nos interessa ter burros selvagens ou burros não ensinados, interessa-nos que realmente este animal tenha uma aptidão
para o uso agrícola, para o uso doméstico, para o uso turístico, para o uso terapêutico. Eles lavram as vinhas, pomos as batatas, arrancamos as batatas e trabalham os dois e não é preciso ninguém andar à frente deles, trabalham bem, às vezes são teimosos, mas não, estão habituados a trabalhar e eles trabalham até muito bem. São várias as características que definem esta raça e a tornam única. Normalmente deve ter 1,35 m, 1,40 m de altura ao garrote. Deve ser um animal corpulento, forte, com também a sua musculatura e toda a sua morfologia, um animal que é forte, era para produzir mulas antigamente. Tem o pelo comprido, as orelhas compridas, a cabeça comprida. Quem cria estes animais garante que são de fácil trato com rotinas simples. Aquele dar a comer de manhã, depois leva-os para o lameiro, à tarde vou buscá-los, dá-lhe a comer no regresso e depois até de manhã não dão mais nada. Preciso ter cuidados veterinários, o aparo de cascos, o cuidado com os dentes, com a vacinação, com a desparasitação, mas no fundo é um animal de fácil trato. A chegada das máquinas agrícolas fez com que os burros fossem substituídos nas lides domésticas, levando a que fosse diminuída a sua criação. Quando eu era mais jovem trabalhava-se mais, agora já há muito trator, destes pequenos, já não se trabalha tanto com eles, mas embora não se trabalhe com eles, tens aquele orgulho. Cada vez há menos, como vê aqui, antigamente havia muita criação, mas agora cada vez há menos. A população também é menos e criadores há poucos. Com o passar dos tempos foram sendo criadas novas utilizações para o burro de Miranda. Algumas pessoas usam para o trabalho agrícola, outras para o lazer, outros para a domesticação, outros para o turismo, outros para a terapêutica. No entanto, aquilo que queremos é que o animal esteja próximo do dono, tenha um nome, esteja domesticado, esteja ensinado, seja bem tratado. Apesar de ser considerada uma espécie em vias de extinção, o número de animais tem-se mantido estável nos últimos anos, sendo também uma preocupação o número de criadores. Está estável neste momento, o número de criadores que procuram o animal é o mesmo número de animais que há para a oferta. Obviamente gostaríamos de ter um crescimento exponencial, mas aquilo que está em extinção, na verdade, são os criadores, não é? São as pessoas que querem ter os burros, 1 ou 2 em cada exploração, porque isso é que nos dá uma grande viabilidade para o futuro e o que nos faz acreditar que esta raça daqui a 50 anos continuará a existir. Esta espécie protegida continua a ser a imagem de marca da região. De ajudantes nos trabalhos agrícolas passaram a companheiros e atração turística. E assim o burro de Miranda tornou-se parte importante da paisagem e da cultura do Planalto. Em terras transmontanas, o desporto também assume um papel de destaque e são várias as provas internacionais que decorrem neste território. Mirandela é conhecida como a capital do kickboxing e do jet ski e em Mogadouro decorre o festival aéreo Red Burros Fly-In. Uma prova com 800 atletas, uma prova que tem 105 clubes, 50 árbitros, 180 treinadores, ou seja, fazer deslocar uma massa humana, 6 ringues a funcionar durante 20 horas a quase de competição distribuída por 2 dias, porque Mirandela de facto está no sangue das pessoas do kickboxing e julgo que ganhámos a aposta. José Pina, atleta de kickboxing natural de Mirandela, é uma referência da modalidade, considerado por muitos o melhor atleta português de todos os tempos. Mirandela tem uma grande tradição do kickboxing e todos os anos temos que gostar do trabalho do ano dentro do ginásio clube mirandense, com toda a camada jovem e formação que nós temos de cadetes iniciados, júniores e juvenis e séniores.
O nosso Red Burros, como sabemos, associa os aviões aos burros também, já que o aeródromo de Mogador está aqui no Azinhoso, que é conhecido pela Feira dos Burros. Portanto, também para os mais novos e menos novos, tem a possibilidade de dar um passeio de burro aqui na nossa terra. O nome do festival é sugestivo e, apesar dos burros não voarem, o interesse que tem despertado tem sido crescente. Acho que a ideia é giríssima. Isto é um bocado a analogia com o Red Bull, que assim uma coisa da adrenalina e tal, aviões, velocidade, movimento, cor, depois o burro também, que é um bicho característico da zona. Acho que foi uma ideia giríssima, muito original e pegou. Acho que em Espanha já toda a gente sabe que é o Red Burros, e se calhar não lembrava que em França, Inglaterra, mas já soubesse o que é o Red Burros. Acho que a ideia foi giríssima. É o campeonato da Europa de Jet Ski, é a prova mais emblemática a nível europeia. Mais de 30 países inscritos, temos pilotos do Dubai, da Austrália, Brasil, Estados Unidos e depois de toda a Europa. É a prova mais importante do calendário e é um contributo que o Jet Ski tem dado aqui à cidade de Mirandela e em termos de promoção do Jet Ski para nós é muito importante. Isto a nível da Europa é considerado hoje esta prova a capital do Jet Ski europeu. É uma prova muito afamada, muito conhecida a nível mundial. E chegamos assim ao final de mais um programa. Espero que tenha gostado desta viagem à descoberta de Trás-os-Montes. O especial Território está de regresso no próximo domingo para o levar numa viagem pelo Cávado. Até lá, fique bem, fique na companhia do Porto Canal.